O primeiro tipo de renda fixa que a gente tem disponível chama Tesouro Direto. E o Tesouro Direto, ele se divide em 3 tipos de Tesouro Direto. Então, o que é o Tesouro Direto? Basicamente, você empresta dinheiro para o governo e o governo te devolve com uma taxa de juros, te devolve com juros esse dinheiro. A primeira forma que você tem é o Tesouro Selic, que é o quê? Você empresta o dinheiro para o governo determina quais são as taxas desses juros que ele vai te pagar e simplesmente ele baseia esses juros nessa taxa e assim fica claro para você. Você empresta R$100, ele coloca a taxa Selic, que é a taxa que é o regulador desses juros que o governo vai te pagar e normalmente ele te paga essa taxa Selic como juros. Então, atualmente a taxa Selic está em 15%. Então, para pegar 15% ao ano, tá bom? Entendam isso. A maioria das porcentagens que são expostas na renda fixa, elas estão ligadas a um período de 12 meses. Do dia que você coloca o seu investimento lá, quando isso completa 12 meses, um ano, então não é de janeiro a dezembro, é de janeiro a janeiro, por exemplo, ou de fevereiro a fevereiro. Bacana? Quando isso completa 12 meses, você recebe o seu dinheiro de volta com essa correção dessa taxa que chama Selic, é a taxa que regula os juros de uma forma básica. Bacana? Então esse é o Tesouro Selic. O segundo tipo que tem de tesouro é o Tesouro Pré-fixado, ou seja, como eu não sei as oscilações, isso é o governo que faz. Como eu não sei as oscilações, se essa taxa Selic vai subir ou vai descer, se ela subir, é bom pra caramba, você ganha mais no final. Se ela descer, não é tão bom, você ganha menos no final. A questão é que você consegue fazer como se fosse um ajuste com o governo e decidir essa taxa pré-fixada. Eu já falo agora que taxa que eu estou oferecendo. Então eu, como governo, digo o seguinte: você me empresta R$100 e daqui a 2 anos eu te devolvo com 16% ao ano e ponto final. Essa taxa ela não movimenta, ela não vai oscilar. A gente faz um contrato com essa taxa e esse vai ser o contrato até o vencimento. Vencimento é o dia que vence, é o dia que encerra esse prazo que nós combinamos que você me empresta o dinheiro. Venceu esse prazo, eu te devolvo o dinheiro e te devolvo junto com juros. E você tem o Tesouro IPCA, que é o quê? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Eu falei para vocês no vídeo anterior sobre a inflação, então é uma força que vai corroendo o seu poder de compra. E o IPCA é o índice que mede essa inflação no produto final, porque olha só, quando a taxa da inflação sobe, vamos imaginar que eu tenho uma fábrica de café, tá bom? Então eu preciso comprar o café de um fornecedor, transformar esse café num produto final, embalar, vender para o supermercado vender para o consumidor final. Você que toma café, por exemplo. Quando a taxa de inflação sobe, ela mostra um número. Então vamos imaginar que a taxa era 10%, ela subiu para 11%. Legal, a taxa de inflação subiu, só que isso tem um efeito dominó. Porque quando você olha a taxa de inflação nominal, só pelo número, tudo bem, ela subiu, mas ela sobe no grão do café, ela impacta no grão do café, ela impacta nos insumos que o produtor do café precisa comprar para plantar café, ela impacta no ferramental utilizado para plantar o café, para colher o café, na armazenagem, no transporte, no combustível. Então, uma coisa é a inflação nominal, o número, 11%. Outra coisa é a inflação real, é aquela que pesa no seu bolso, é aquela que quando você vai lá no pãozinho da padaria, a inflação subiu 11%, só que ela sobe 11% em todo o processo de produção do trigo, consequentemente, a farinha fica mais cara, na hora que essa farinha chega na padaria, o pão fica mais caro e isso tudo vai ser repassado para o consumidor final, tá bom? O Tesouro IPCA, ele é interessante por quê? Porque ele protege o seu poder de compra, então ele vai corrigindo o valor baseado na taxa de agora, com uma visão de futuro. Então, se essa taxa subir, ele corrige o valor para cima e vai corrigindo porque é uma inflação real. Ele corrige aquilo que pesa na hora que você vai tirar do seu bolso o dinheiro e pagar o pãozinho, por exemplo, lá na padaria. Essa é a correção do Tesouro IPCA. Isso tudo fica associado a um prazo, então o governo ele disponibiliza esses títulos e você vai lá e compra esses títulos. Então você coloca o seu dinheiro, troca o seu dinheiro por essa garantia de pagamento no dia tal, com a taxa tal,
o governo vai te pagar. Basicamente, esse é o primeiro tipo de renda fixa que existe, é você emprestar o dinheiro para o governo.